seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom em todo tempo, amém, querido? Você está animado? Com Jesus a gente tem sempre que estar animado, não é verdade? A gente está do lado certo da força. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você não estava animado, fica agora. Porque essa revelação tem que estar a todo momento brilhando no seu coração, impulsionando a sua vida. Amém, queridos? E nós estamos aqui falando nesse tema, sobre uma vida de fé. E eu tenho certeza que você tem sido alimentado nesse lugar. Você tem um bom pasto nesse lugar? E você também reconhece que se existe um tema proposto, é por um cuidado da vida do nosso pastor com o seu rebanho, com a sua igreja. Então, eu estive aqui em algumas ministrações, as que eu não estive eu escuto depois, porque eu quero tudo que Deus tem pra mim, amém, irmão? E se você também quer, eu falaria pra você fazer o mesmo, amém? Então, ainda, irmãos, que você escute às vezes os mesmos versículos, você recebe em momentos diferentes. Você entende isso? Às vezes eu leio as mesmas coisas, mas aquela palavra que ela dura para sempre, a palavra do Senhor não passará, ela não é passada, nem presente, nem futuro, a palavra do Senhor é eterna, amém? Como Ele é eterno, a sua palavra é eterna, a sua palavra não passou de moda, a sua palavra não vai entrar em moda, a sua palavra é eterna, amém? Então aquilo que Deus disse está dito, está feito, está estabelecido. Mas é interessante que essa mesma palavra que não muda, nos encontra em um outro momento, porque nós mudamos, irmãos. Nós crescemos, nós melhoramos, nós precisamos avançar. E sobre a fé é a mesma coisa. Quantas coisas nós ouvimos sobre o justo vive pela fé, a fé vem pelo ouvir. Nós sabemos muitas vezes até decorados esses versículos, mas quanto disso tem sido praticado ou tem sido de fato rema no nosso coração, no nosso dia a dia, numa vida prática? Eu sei que o modo de vida do justo é a fé. Ótimo, então eu deveria não usar a fé só para questões emergenciais. A fé é a minha maneira de viver. Então quando eu tenho um grande problema, eu tenho que tirar aqui a carta da fé. Não é assim. A minha vida é completamente pela fé. Não existe um detalhe grande ou pequeno onde eu posso usar a fé. A fé deveria ser o meu momento em todo o tempo de vida. Amém? E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu comecei a meditar em algumas coisas, a considerar algumas coisas que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. E eu me lembrei que existe um versículo que eu gosto de começar quando eu vou ensinar sobre fé, inclusive no Rema também, porque nós temos uma matéria inteira sobre fé, não é verdade? Amém? Matrículas abertas, não é mesmo, diretor? Amém? E é interessante, irmãos, que a gente às vezes pode achar que nós não temos a fé. Isso foi dito aqui esses dias também. Mas sabe que se nós não tivéssemos fé, nem salvos nós seríamos. Nem salvos, nem na condição de salvação nós estaríamos. Por quê? A Bíblia diz lá em Efésios 2 que o Senhor nos salvou mediante a sua graça, ou por sua graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. A gente não conseguiria ser salvo se não fosse pela graça do Senhor. Amém? Se não fosse o seu amor transbordando, se não fosse a sua mão poderosa para nos alcançar. Só que é interessante entender que essa graça providenciou a salvação. Mas como nós acessamos essa graça? Como nós recebemos a salvação que Ele providenciou? Pela fé. E é interessante, irmãos, que eu gosto de partir desse ponto inicial, porque às vezes a gente quer fé para coisas muito grandes. Eu quero a minha fé, sabe? Aquele negócio assim, bem, sabe? Aquele negócio arrebatador. Entendeu? Eu quero orar por uma coisa, um milagre bem grandão. Entendeu? Que todo mundo depois fique comentando. Não, irmãos, olha só. O milagre mais extraordinário que a sua fé pôde alcançar foi ter mudado a sua eternidade pelo que você creu. Olha, você não viu Jesus crucificado, você não viu Jesus padecendo, você não viu Jesus sofrendo. Alguém disse para você, Jesus sofreu e morreu no seu lugar. Você deseja receber essa salvação? E você foi convencido disso.
Você não precisou ver Jesus naquele lugar, até porque você não tem idade para isso. Amém? Já aconteceu há um tempinho atrás. Você não viu, você não estava lá, mas de alguma maneira essa salvação, essa fé que vem por meio da pregação, essa fé que vem pelo ouvir, alcançou o teu coração e você acessou a salvação que o Senhor providenciou por sua graça. E aí, irmãos, eu sempre gosto de começar por aí, porque agora você vai entender que tem fé, que pode viver pela fé, para todas as outras áreas da sua vida, uma vez salvo. Porque o maior milagre que alguém pode alcançar é conseguir ter recebido a mudança da sua eternidade, e por meio da fé. Se eu chego agora aqui e falo assim, Micheline, você não é salva não. Olha ali, ela já não recebeu essa palavra. Porque se eu falo assim pra ela, vai falar, sai daqui, Satanás. Mas eu não tenho cara de Satanás, Micheline. Olha, preste atenção. Se eu falo isso pra ela, ela vai dizer, ela já falou não. Por quê? Ela sabe por dentro que isso é uma verdade. Existe um espírito que testifica com o seu espírito que nós somos filhos de Deus. Então, isso é fé, irmãos. Você não está vendo esse espírito. Você não precisou sentir nada. Muitas vezes nós ouvimos a pregação e sim, as nossas emoções podem estar envolvidas. Mas outras vezes elas não vão estar ali. Você não vai chorar, você não vai sentir nada. Se você não estiver sentindo nada agora, Deus está aqui do mesmo jeito. O seu espírito está aqui do mesmo jeito. Jesus está aqui para curar do mesmo jeito. Para libertar do mesmo jeito. Amém? O que eu quero dizer é que nós não dependemos desse sentimento, porque fé não é sentimento, fé é certeza. Fé é receber, fé é agarrar aquilo que nós não vemos, aquilo que nós entendemos por meio dos olhos do nosso coração, que é a verdade pronta e estabelecida nos céus. Você está comigo, amado? Então, olha só. Por que isso é uma chave? Porque nós vamos falar hoje sobre a fé do coração. A fé do coração é a fé do tipo de Deus. E essa fé do coração é a fé que nos salvou. É a fé que recebeu a salvação. E eu sempre digo, se a fé pode mudar a sua eternidade, por que ela não pode mudar a sua enfermidade? Ou uma enfermidade, não é sua porque você não pegou para você, não comprou. Então, se você fala, eu não tenho fé para isso. Não, você tem, porque a sua eternidade foi mudada. Você e eu estávamos fadados a um destino sem Deus, largados num lago de fogo, de perdição. E porque nós cremos, eu creio na sua salvação. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu criei com o meu coração e confessei com a minha boca e eu mudei o meu destino eterno. Amado, como nós mudamos destinos? Falando as realidades do céu. Não tem como nós... Por que é tão importante pensar nisso, né? Que eu preciso falar para confessar, para crer, para dizer sobre a fé. Porque nós não podemos mudar a realidade se não confessarmos essas realidades. Então, para salvação, você também confessou. Você disse, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Ixi, você mudou de reino. Você mudou de lugar. Todas as outras coisas concernentes à salvação, elas vêm do mesmo jeito. Você precisa de cura? Eu sou curado, eu acesso a cura por meio da fé. E aí você vai dizer, Areta, mas eu não estou sentindo. Mas eu não estou sentindo a cura, mas você precisa sentir? Você precisou sentir sobre a sua salvação? Você precisou ir lá encostar no laguinho de fogo e falar, é mesmo, ele existe. Não, você não precisa, você nem quis ver. Você não precisa sentir para crer. Você precisa crer. Eu preciso crer. Nós precisamos crer para ver as coisas estabelecidas. O crer, presta atenção, irmãos, o crer vem antes de experimentar. O crer vem antes de ver com os olhos físicos aquilo que já é realidade no reino do Espírito. Você está comigo até aqui? Então, nós sabemos que fé é certeza, fé não é dúvida, fé não é medo, fé não tem, onde tem fé não há espaço para medo. Diga comigo, fé é certeza. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão? Diga, eu sou salvo. Essa mesma certeza precisa existir para quê? Eu sou curado. Diga, eu sou curado. E se vier um sintoma? Eu sou curado. E alguém, eu não sei vocês, mas eu já ouvi assim, esse negócio é meio estranho, né? Vocês ficam falando que são curados. Mas assim, tá doendo, tá? Ninguém nunca ouviu isso? Sim ou não? Estou falando diante do diretor de Centro de Cura, que responsabilidade, não é mesmo? E aí, irmãos, a Bíblia diz que a fé do coração é uma fé que não é fingida.
Se a Bíblia diz que existe fé fingida, é porque a gente pode fingir que está tendo fé. Mas quando eu não admito algo que está acontecendo, não é por isso que eu não tenho fé. Eu posso dizer, sim, ainda estou sentindo, sim, está aqui, sim, o laudo diz isso, mas existe uma verdade acima da realidade natural. Sabe, quando Jesus falou sobre o monte, irmãos, ele não podia dizer ao monte fingindo que o monte não existe. Não é verdade? Dizer assim, não estou nem te vendo, monte. Eu não estou nem te vendo o monte na sua frente, você dizendo que não está vendo. Não, Jesus disse, se você tiver fé para dizer a este monte, ou seja, ele está dizendo, você tem que olhar para o monte e tem que dizer ao monte. Não tem que falar comigo sobre o monte, mas você tem que olhar bem para o monte e dizer, monte, erga-te e lança-te no mar. Como eu vou dizer ao monte fingindo que o monte não existe? Estou falando com você, monte, mas eu não te reconheço. Não é assim, irmão. Você vai dizer ao monte, colocando o monte no seu lugar, entendendo que existe um nome maior do que aquele monte, entendendo que existe uma graça que pode mover aquele monte. Então, eu não ignoro diagnósticos no sentido de dizer, não, menino, isso aí é mentira. Não, está ali. Está ali, está sendo visto pelos olhos naturais, mas eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu não ando por aquilo que eu vejo. Eu não ando por aquilo que eu vejo. A fé do coração anda por aquilo que nós cremos. Anda por aquilo que Deus disse e estabeleceu na sua palavra. Você está comigo, amado? Então, a fé não é fingir, a fé do coração não é fingir que aquilo não está acontecendo, mas é apesar do que acontece, ter uma palavra, ter a palavra de Deus que está estabelecida acima de todas as coisas como aquilo que baliza a minha e a sua vida. Então, eu queria que você meditasse comigo no que a Bíblia diz em Romanos 4:17, se você não quiser abrir para estar aqui, você pode acompanhar comigo. Eu só quero citar ele aqui porque 2 outros textos eu vou abrir com você. Mas a Bíblia diz assim, falando sobre Abraão, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia vai mencionar Abraão, que inclusive foi o tema do mês passado, né? Eu falei na hora, fazemos um link assim bem fácil, né? Que Abraão foi aquele que teve a fé de ter que entender que apesar de não ter um filho, havia uma promessa sobre o filho e que Deus tratava com ele como quem já tinha um filho, mesmo sem ter um filho. Então esse é o esquema de Deus. Você está comigo, amado? E, inclusive, quando voltamos desse versículo, nós retomamos aquilo que já conversamos até no mês passado, que Deus falava com Abraão já de maneira concluída. Por pai de muitas nações te constituí. Por pai de muitas nações te constituí. E a realidade natural devia ser, eu olho para um lado, olho para o outro, olho para a barriga de Sara. Como assim me constituiu? De novo eu olho para o lado, olho para o outro, olho para a barriga de Sara, olho para a idade de Sara. Olho para a minha idade, no caso Abraão, tá, irmãos? E aí ele ouve Deus falando no passado, por pai de muitas nações te constituí, mas o versículo explica por quê. No qual creu o Deus, então ele vai falar sobre algo sobre Deus. O Deus, quem é esse Deus? É o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Quem é Deus? Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele está chamando te constituir por quê? Porque eu chamo essa realidade para você, Abraão. Eu te constituí. E se eu digo que eu te constituí, está feito, está constituído, está acabado, está terminado. É desse jeito. E agora precisava Abraão entrar nessa forma. Ele me constituiu. Ele me constituiu. Ele me constituiu. Sim, ele me constituiu. Sim, ele me constituiu. E se passasse um vizinho falando assim, menino, você não está muito bem. Ele precisava permanecer no combate da fé, que é o que a Bíblia diz. O que é o combate? Permanecer no mesmo lugar que Deus te deixou. Permanecer na palavra que Deus estabeleceu sobre a sua vida.
Não demover o seu pé, não colocar nem para um lado, nem para um outro. Ficar exatamente no lugar daquilo que Deus disse. Então, se alguém passasse e dissesse, mas olha, Sara, ele me constituiu. Mas olha você, ele me constituiu. Por quanto tempo? Quanto tempo precisasse até se manifestar aquilo que Deus disse, porque ele não pode mentir. Esse é o combate da fé. Porque, irmãos, vão vir coisas para nos tirar do lugar da fé. Vão vir ataques na nossa mente, vão vir sentimentos, vão vir sensações, vão vir percepções, vai vir realmente um olhar para aquilo que é natural. Mas olha, no natural, não tem como você ter esse bebê. No natural, não tem. No natural, mas fé não é lógica. Eu precisava te dizer isso, irmãos. Fé não é lógica, fé não faz continha. Que lógica tem Jesus mandar uma multidão se assentar e falar, manda todo mundo sentar. Mas Jesus, o senhor não está entendendo. Não tem lugar para comprar. Não tem dinheiro para comprar. O que a gente tem é um mini... Para de tentar explicar o que não tem explicação. Isso nem explica nada. Porque se a gente pudesse explicar, não precisaria de fé. Fé é certeza das coisas que você espera, a convicção de fatos que você não vê, que você não pode entender. E quando ele manda sentar, não acontece o milagre, irmãos? A Bíblia diz que comem quanto quiseram. Aqueles homens comeram quanto quiseram, de 5 pães e 2 peixes. Tinha fé envolvida ali ou não? Sabe onde está a fé? Em mandar todo mundo se sentar, sabendo que vai dar. Onde está a lógica de dizer, eu tenho 5 pães e 2 peixes, todo mundo senta, porque todo mundo vai comer? E eu acho que alguém podia ter dado um espaço para trás e falar assim, Jesus, assim, o Senhor é demais. O Senhor está entendendo o que o Senhor está falando? Aí a gente tenta falar Jesus para Jesus entender, entendeu? O Senhor está entendendo? Não, assim, não dá, não é que não dá. É que o nosso olhar está no natural, quando a fé enxerga o sobrenatural. A fé acessa recursos do céu. A fé acessa o poder de Deus. A fé acessa aquilo que no natural não pode mesmo acontecer. A fé acessa aquilo que não tem explicação. Então, amados, quando a Bíblia me dá a revelação de que Deus é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem, a Bíblia vai dizer que existem filhos desse Deus. Lá em Efésios 5, você não precisa abrir, mas em Efésios 5 diz, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, sabe como um filho que imita o pai em tudo? Isso é uma boa coisa para imitar a Deus. Sabe, o meu pai, ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Sabe, o meu pai, ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Quem vai ser esse filho bem assim, aleluiado, desses últimos dias, irmão? Aí você está no seu trabalho dizendo, eu chamo. Aí você começa a falar, eu chamo os clientes, eu chamo os pacientes, eu chamo as pessoas certas para esse lugar, eu chamo os melhores fornecedores. Aí o povo que trabalha com você, que ainda não é espiritual, vai ficar... O que está acontecendo nesse lugar? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, nem todo mundo entende essa convocação, esse chamado da fé. Mas é interessante, irmãos, que se a gente não se exercita nisso, a gente impede o outro de ser alcançado. A Bíblia diz que nós não precisamos de sinais para crer. Não precisamos. Quando Tomé falou, se eu não vir os seus sinais, né, a sua marca, de modo algum crerei. Aí Jesus foi lá, né? Tá pedindo para ver? Ok. Então toma, toca. Não foi assim, irmãos? Lá em João 20, lembra? Vai lá, toca então, toca. Sente aqui a marca, toca no meu lado, vê. Ainda dá um chamanaias, irmão. Não seja incrédulo, mas crente. Agora eu tô crendo. Claro, né? Tocou. E aí Jesus fala o que para ele? Porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, irmãos, o mais top, o mais alto, um patamar mais excelente é não precisar ver para crer. Então a gente não precisa ver para crer. Quantos estão comigo aqui? A gente não precisa, só vou acreditar. Não, você não precisa, você pode acreditar agora, crer agora, é realidade agora.
Mas existem pessoas que precisam de sinais. A Bíblia diz, de modo algum crerão se não virem. Então existem ímpios, pessoas que ainda precisam de sinais. Por isso milagres extraordinários, evangelistas que operam muitos sinais e maravilhas, e pessoas são convencidas a serem salvas. Você está comigo por aqui, nesse sentido? Só que você já é salvo, você não precisa desse lugar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nós exercitando isso, irmão, dessa maneira, chamando a existência, podemos promover sinais que vão afetar a vida das pessoas. Elas vão dizer, menina, você falava mesmo e aconteceu. Eu quero isso aí pra mim também. Eu também quero viver essa vida, como é que faz? Irmãos, é interessante que nós só vamos ter aquilo que nós falamos. Se você pode crer e você pode dizer, você vai ser beneficiado daquilo que as suas palavras estão criando. Palavras criam realidade. Palavras alteram destinos. E com a fé certa, a fé do coração, você e eu podemos viver à altura daquilo que Cristo conquistou para nós. Amém, irmãos? Então, esse é o seu Deus? O Deus que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Eu acho interessante, irmãos, pensar que Deus não ficou só pensando nas coisas. Quando Deus olhou uma condição sem forma e vazia, Ele não ficou lá pensando, eu tinha feito tudo tão lindo, meu Deus. Aí foi esse Satanás cair do céu. Está comigo, irmão? Não posso voltar lá para as eras eternas passadas, não, irmão. Faz o remo em nome de Jesus, amém? Mas foi esse Satanás cair do céu, não é assim? E a terra estava sem forma e vazia. E havia um abismo ali, trevas ali, né? Trevas ali, um lugar onde não havia trevas, agora tinha trevas, mas havia o Espírito pairando sobre a face das águas. E Deus não ficou assim, só pensando sobre as coisas. Quando Deus olhou caos, Ele disse sobre o caos. Eu quero perguntar uma coisa para você. Deus tem poder suficiente para fazer alguma coisa sem precisar dizer? Sim ou não, gente? Gente, Ele é todo poderoso. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é eterno. Ele é o grande eu sou. Ele é incomparável. Não existe ninguém que rivalize contra Ele. Dele é todo poder. Ele é tudo, amado. Nele subsiste todas as coisas. Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. E por que Ele disse? Porque Ele ensinou o princípio da fé. Porque Ele disse quando olhou o caos? Porque Ele quis nos ensinar a ser imitadores como filhos amados de um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, se você puder voltar para o primeiro acesso de Deus nesse princípio de fé que está estabelecido ali na palavra tem treva? Haja luz. E houve luz. Não tem aqui vida? Então haja cardumes, peixes, e começa a dizer. E começa a falar, e as coisas começam a funcionar, e as coisas começam a acontecer. Você está comigo, amado? Então, onde é o lugar onde está uma área de caos, uma área de falta, uma área de abismo? Existe um espírito que está aí, pairando, esperando uma palavra ser liberada. Mas não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. Nós cremos, por isso falamos. Você pode dizer isso comigo? Eu creio. Por isso eu falo. Eu creio. Por isso eu falo. Eu creio. Por isso eu falo. Agora, se você ficar falando e alguém te perguntar, por que você está falando isso? Você vai dizer, porque eu creio. Porque eu creio. Como nós sabemos que alguém está crendo, irmãos? Porque está falando conforme a palavra. E tem uma outra coisa que eu quero te dar de bônus. Se eu e você estamos crendo, nós estamos também nos divertindo. Porque quem crê se diverte. Aleluia! Vida de fé. Quem crê se diverte. Amado, quem crê se diverte. Vocês lembram lá da menção de Abraão? Porque eu usei o texto dele e vou lembrar. Lembra? Isaac, não sei o que vai acontecer não. Isaac. E a gente achando que ele estava chorando, não foi, irmão? Ai, meu Deus, meu filhinho. Não. Depois o próprio Jesus vai dizer, Abraão viu o meu dia, viu e alegrou-se. Viu e alegrou-se. Viu e alegrou-se. No momento onde parecia haver falta, ele entendeu.
vai ser providenciado um socorro, vai ser providenciado um cordeiro, então eu vou me alegrar, então eu vou me regozijar. Amado, quem são os que podem olhar para uma escassez e dizer, ei, eu nunca vi o justo desamparado, eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão, eu nunca vi. Eu conheço o Deus que multiplica, eu conheço o Deus que faz milagres, eu conheço o Deus que é o meu Senhor e o meu pastor e nada me falta. Amado, sabe o que acontece quando nós começamos a declarar a fé, a palavra, a fé do coração? O diabo não suporta um lugar onde a palavra está sendo estabelecida. A circunstância não suporta permanecer onde a palavra está sendo exaltada. A palavra expõe a falta. A palavra expõe a escassez. A palavra expõe a doença. A palavra desnuda esses lugares de falta. Quando está estabelecido um lugar de falta e você vem com uma palavra que expõe a falta não fica. É como se ela ficasse envergonhada. Ih, descobriram o meu segredo. E você vai dizer, eu sei bem o que você é, mas eu sei um nome que pode vencer. Eu conheço uma palavra que pode te colocar no seu lugar. Mas, amado, você precisa dizer, eu preciso dizer, nós precisamos dizer. A gente não pode só olhar para aquilo. A fé é um modo de vida. E fé fala, fé diz, fé precisa sair do nosso coração. Irmãos, tem algo que nós falamos sobre fé não ser um desejo. Muita gente acha que tem fé só porque fica desejando muitas coisas. Então, às vezes, você pode ser enganado achando, eu tenho fé sim, porque eu desejo tanta coisa. Ai, menina, desejo tanto desejo tanto morar nesse lugar, desejo tanto estabelecer um emprego assim, desejo tanto que a minha família seja salva, desejo. Você precisa trocar esse vocabulário. Fé não é desejo. Fé não é desejo, irmãos. Fé é convicção. Desejo dá e passa. Deus fica, só não acontece na minha família, comigo não é. Não, desejo é isso, é passageiro. Mas fé é convicção, é certeza. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, esse eu queria ler com você. Tá tudo certo, 12 minutos, é isso mesmo, igreja? Não é possível. Então vou passar minhas 3 páginas aqui, amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Senhor, vai lá. Ai, Deus. Deus é bom em todo tempo, amém? Ai, vamos lá, deixa eu só ler esse aqui com você. Tá lá em Marcos 5. Vai lá para Marcos 5 bem rapidinho. Eu disse que eu ia ler 2 versículos, né? Deixa eu ler só esse aqui com vocês, se der tempo eu leio o último. Mas em Marcos 5 diz o seguinte. A cura de uma mulher enferma. E diz no versículo 25, Marcos 5, 25. Um pouquinho antes vem a menção do versículo anterior sobre o que estava acontecendo. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Então uma multidão estava ali atrás, né, ouvindo Jesus e seguindo Jesus, por causa dos milagres que ele fazia. E diz no 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Só até aqui rapidinho, irmãos. A minha pergunta para vocês é, 12 anos padecendo de uma enfermidade, ela desejava ou não desejava ser curada? Ela desejava ser curada. Ela não gastaria dinheiro se ela não desejasse ser curada. Ela não gastaria seu tempo se ela não desejasse ser curada. Ela, por 12 anos, insistiu em um desejo de ser curada. O desejo de ser curada a curou? Não. O desejo de ser curada não a curou. Mas existe um ponto. Existe algo que vai acontecer na vida dessa mulher que vai mudar o seu destino para sempre. A Bíblia diz que ela ouviu sobre a fama de Jesus. Aleluia! Ela ouviu sobre a fama de Jesus. E a fé vem pelo... Naquele momento, o seu desejo passou de desejo e começou a funcionar não mais como desejo. Agora, ela recebeu uma medida de fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então todos nós, como a gente viu desde o início, a gente já recebeu essa medida de fé. E a gente acessa todo o pacote da salvação pela mesma fé.
Essa mulher ouviu. Existe alguém que cura. Existe alguém que está curando. Existe alguém que pode resolver a sua vida. Existe alguém que tem as respostas que você precisa. Existe alguém. Existe alguém. Existe alguém. E, amados, é interessante que ela não esperou um apelo acontecer. Ela não esperou algo estabelecido da parte de Deus ou de Jesus naquele momento para fazer, para ir até ele. Não. Ela decidiu, e é interessante ver que o texto diz, olha, no versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Quem estabeleceu isso, que precisava tocar as vestes? Jesus falou? Tem que tocar. Não, não foi isso. Ela percebeu ou recebeu aquela medida de fé e estabeleceu, é o seguinte, todo o meu desejo por água abaixo, 12 anos sem ter respostas, mas agora eu ouvi e eu vou fazer o seguinte, se eu tocar, eu vou ficar curada. Quem estabeleceu aquilo, irmãos, foi ela. Ela creu daquela maneira e ela estabeleceu, eu vou tocar e quando eu tocar, eu vou ser curada. Sabe por que foi algo dela? Porque muita gente estava tocando em Jesus naquela hora também. E não foi porque todo mundo esbarrou que foi curado. Isso prova a gente que não basta estar na multidão, precisa estar com o coração na pessoa certa. Sabe, é igual aquele BRT lotado, aquela Central do Brasil, entendeu? Pega aí Calçadão de Campo Grande no Natal, amém, igreja. Que você vai passando assim, né, irmão? Assim, de lado assim, ó, né? Pra tentar seguir. Sabe, todo mundo ali esbarrando, mas isso não significa muita coisa. Mas o acesso pela fé extrai daquela pessoa exatamente a medida daquilo que você creu receber. E algo interessante é que a Bíblia vai dizer que ela dizia. Então ela estabeleceu e dizia, porque a fé fala, a fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Quem está crendo está falando, quem está crendo está dizendo. E, irmãos, é tão interessante que o versículo vai continuar dizendo que, e logo, no 29, se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curado do seu flagelo. Quando estanca a hemorragia, ela sente, ela não sentiu para crer. Ela creu e depois ela sentiu. Esse é o erro de tanta gente. Ai, mas eu não senti. E quem disse que a gente precisa sentir? A gente está crendo. E o sentir, o ver, isso vem quando, irmãos? Isso vem depois. Você está comigo, amado? Isso vem depois. E a pergunta de Jesus, ela é maravilhosa, e a paciência dos discípulos também, não ri dos discípulos, porque eu acho que a gente faria o mesmo, não é mesmo? De Jesus, no 30, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando no meio da multidão, perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos, ô Jesus, querido Jesus, vês que a multidão te aperta e pergunta quem me tocou, como é que a gente vai saber? Estou parafraseando, ok? Como é que a gente vai saber? Todo mundo te apertando. E ele diz, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher atemorizada e tremendo, com ânsia de que nela operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. No versículo 34, e ele disse, filha, como eu tenho poder. Uau! Eu sou o Filho de Deus que desceu do céu cheio de poder. Holofotes em mim. Foi assim que Jesus fez? Não tive nada a ver com esse apelo, filha. Só estou fazendo o que o Pai me mandou, filha. Estou curando, restaurando, libertando, filha. Filha, vai. A tua fé te salvou. Ele não colocou para ele a motivação daquele milagre. Ele disse, filha, você recebeu porque você creu. Filha, você recebeu porque você creu. Filha, você recebeu porque você creu. Ele não exalta em nenhum momento o seu poder. Ele podia estar dizendo, na verdade, outras pessoas poderiam receber também, mas elas não estão crendo. Você recebeu porque você creu. Filha, vai. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Mas nós percebemos Jesus dizendo que ele percebeu dele saindo virtude, ele percebeu dele saindo poder. Eu vou te dizer algo, o Senhor está aqui com o seu poder sobre nós.
Quantos creem que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode ficar de pé já no seu lugar. Nós temos 4 minutinhos. Irmãos, deixa eu te dizer algo. O versículo que eu ia ler com vocês, eu posso só mencionar, é 2 Coríntios 5, 7. Diz sobre a fé não ser um sentimento. E diz que é visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu vim com uma percepção no meu espírito mesmo, de coisas que você pode estar vendo, contemplando com seus olhos naturais, que estão de alguma maneira querendo resistir você, que estão de alguma maneira querendo confrontar você. Porque você está vendo, você está sendo confrontado. Mas nessa noite o Senhor está te lembrando, a sua fé te salva. A sua fé te cura. A sua fé te liberta. A sua fé faz milagres. Tudo é possível para Deus? Sim, obviamente, mas Ele disse, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Amado, o que você tem visto? O que tem te resistido? Você pode decidir nessa hora não andar pelo que você vê e andar pela fé, chamar a existência. Eu quero que você faça esse exercício agora. Vocês vão cantar a fé que faz milagres? A fé que... Pode ser, eu peço assim, bem no ao vivo, né? A fé que faz milagres, não é essa? Ai, tá ligado ele, tá ligado. Irmãos, olha que interessante. Eu não tenho como falar por você. Você já reparou isso? Aquilo que você está vendo que está te confrontando, pode ser algo que nem me confronte. Mas nós sabemos na medida que cada coisa nos confronta. Só que eu e você somos os que têm o poder na nossa boca para mudar aquela realidade. Então o que é nessa noite que está confrontando a sua visão, que está se mostrando diante de você? Olha para isso e diz, eu não ando pelo que eu vejo. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. É um laudo? É um laudo. Você está até com um laudo aí, pode estar na sua bolsa. Pode estar aí, você está vendo. Não, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Só que depois de confessar isso, você tem que dizer a palavra acima disso. Eu creio em um Deus que faz milagres. Eu creio em um Deus que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, não é isso? É nela que eu creio. Você pode confessar isso nessa noite? Aleluia! Você está animado, amado? Você está animado para ver circunstâncias se movendo, mudando, se alterando na sua vida? Pode ser só esse pedaço mesmo. Aleluia! Isso, aleluia! A fé que faz milagres, que muda histórias. A fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. A fé que faz milagres. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. A fé que faz milagres. Ele muda a história. Ele muda destinos pela fé do seu povo. Só um minutinho, irmãos. Você contemplou Davi? Quando diz que é a fé que põe gigantes no chão, é porque Davi disse, o que vão dar para quem vencer? O que vão dar para quem vencer esse gigante filisteu? E deviam estar dizendo, ô menino, olha o teu tamanho. Ô menino, olha de onde você veio. Ele, qual é o prêmio que eu vou receber? Só pergunta pelo prêmio que vai receber quem sabe que vai ganhar. Só pergunta pelo prêmio quem tem certeza da sua vitória. A fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. Qual é o teu gigante? A fé que faz milagres. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.